Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Todas as leituras das referências bíblicas que nós vamos fazer nesta noite será na versão NVI, né? Se a tua Bíblia é NVI, amém. Se não é, você pode acompanhar aí através da projeção. O tema da nossa ministração nesta noite, dentro da campanha das 7 unções, é a unção da gratidão, a bênção da prosperidade. Amém, irmãos? A unção com nardo, o elemento que será usado nesta noite é o nardo, como já usamos outros elementos nas noites anteriores, como vamos usar ainda outros elementos nas próximas 3 noites que vêm pela frente. Hoje será a unção com nardo, a unção da gratidão, a bênção da prosperidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Segura este versículo para nós aí. Deem graças. O que é que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Tessalônica? Sejam gratos. Amém, irmãos? Sejam gratos, não é? Que haja gratidão em seus corações, em qualquer circunstância, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Pode fechar este texto. Nós estaremos falando então a respeito deste assunto, gratidão, a bênção da prosperidade. Gratidão, ela vai trazer prosperidade. Antes de nós entrarmos propriamente a respeito da gratidão, eu quero falar sobre prosperidade. Prosperidade é um tema que atrai todos nós. Todos nós gostamos de ouvir sobre prosperidade, todos nós gostamos de receber uma unção de prosperidade, todos nós queremos ser prósperos, amém? Sim ou não? Tem alguém aqui que não deseja ser próspero? Eu creio que todos querem ser prósperos, amém, irmãos? Ser próspero é algo que está dentro do meu coração, do teu coração, do coração de todo ser humano. Mas, a bem da verdade, irmãos, nós precisamos conhecer, para aquele que talvez não conheça, certamente a grande maioria dos irmãos conhece, talvez até todos conheçam, mas precisamos conhecer o conceito bíblico de prosperidade. Porque, de repente, o que a Bíblia fala sobre prosperidade não seja exatamente aquilo que você conhece ou aquilo que você imagina ser prosperidade. O conceito bíblico de prosperidade, de repente, pode não ir ao encontro daquilo que você gostaria que fosse. Mas nós temos que entender, através da palavra de Deus, o que é prosperidade biblicamente falando. Os irmãos que estavam conosco no culto de domingo, qualquer um dos nossos 2 cultos, ou mesmo aquele que assistiu depois pela live, o Senhor nos trouxe uma palavra abençoadora no domingo a respeito da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós precisamos conhecer a verdade em todos os aspectos dentro da palavra de Deus que diz respeito às nossas vidas, inclusive, e nesta noite em especial, sobre prosperidade. O que é que a palavra de Deus fala a respeito disto? A primeira coisa, irmãos, que eu quero passar para os irmãos de forma bastante rápida, é o que prosperidade não é. O que prosperidade não é. Nós temos um versículo que vai nos trazer o entendimento do que prosperidade não é. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Mateus 6, verso 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Verso 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam.
Amém, irmãos? Não acumuleis tesouros na terra. Então, prosperidade não é acúmulo de riquezas. Amém, igreja? Se alguém estava pensando em acumular riquezas, que a unção da gratidão, a bênção da prosperidade vai fazer acumular riquezas, isso não está em harmonia com a palavra de Deus. Prosperidade não é acúmulo de riquezas. Amém, irmãos? Vamos lá. O que prosperidade ainda também não é? Lucas capítulo 12, versículo 15. Aqui é Jesus dizendo: então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, biblicamente, o conceito de prosperidade nos faz saber que não é acúmulo de bens, porque a vida de qualquer homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, o conceito bíblico para a prosperidade, já vimos que não é acúmulo de riquezas, que não é acúmulo de bens. Então, biblicamente, o que é prosperidade? E aí nós vamos encontrar em Filipenses, capítulo 4, verso 19, o que é prosperidade biblicamente falando. Filipenses 4, capítulo 19, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Segura este versículo aí. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isto significa dizer que o conceito bíblico de prosperidade é ausência de necessidade. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Você está acompanhando? Prosperidade não é acúmulo de riquezas, prosperidade não é acúmulo de bens, prosperidade é ausência de necessidade. É isso que Deus prometeu, é isso que a palavra de Deus promete. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Se você não tem necessidade alguma, você é próspero. Se você tem alguma necessidade, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus prometeu suprir a cada uma das nossas necessidades. Amém, igreja? Agora, temos que entender que necessidade é uma coisa pessoal. As minhas necessidades podem não ser necessariamente a sua necessidade. Pode não ser a necessidade do pastor Domingos, que está aqui na frente. Cada um tem uma necessidade específica, de acordo com aquilo que ele faz, de acordo com aquilo que ele é, de acordo com os projetos que Deus colocou na sua mão. Cada um tem a sua necessidade. E eu devo buscar a Deus segundo as minhas necessidades. E você deve buscar a Deus segundo as suas necessidades. E não importa qual seja a necessidade. Talvez aos olhos de alguém, a tua necessidade, ou a minha necessidade, ou a necessidade de qualquer pessoa, pode ser muito grande. Mas não para o nosso Deus. Amém, igreja? Não para o nosso Deus. No entanto, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que já entregou os seus caminhos ao Senhor, que já passou pela unção
né, da consagração, a unção da entrega, que foi a primeira noite de ministração. Aqueles que estavam aqui se lembram bem disso. Você não vai pedir a Deus algo fora da tua necessidade. Mas o que for a tua necessidade, não importa qual seja o tamanho, aos teus olhos ou aos olhos de quem quer que seja, o nosso Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Esse é o conceito bíblico de prosperidade. Eu não vou orar ao Senhor e pedir ao Senhor que me dê uma carreta, porque eu não preciso de carreta. Amém? Mas quem trabalha no ramo de transporte, como nós temos irmãos aqui na igreja, isso pode ser uma necessidade, sim ou não? E esta pessoa, né, ela deve ou não, ela pode ou não pedir a Deus uma carreta para ela, um caminhão novo, uma carreta nova, sim ou não? Claro que sim. Né? Aqui, por exemplo, onde nós estamos realizando a obra de Deus, ministrando a obra de Deus, nós temos algumas necessidades específicas, que os nossos irmãos, de repente, lá do norte não têm. Mas eles têm necessidade lá que nós aqui não temos. Eu não preciso pedir para o Senhor um barco, porque nós não precisamos de barco aqui. Mas lá eles precisam. Sim ou não? Os irmãos estão entendendo isso? Então, prosperidade aos olhos de Deus, prosperidade de acordo com a palavra de Deus, é que cada uma das nossas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Dentro do teu trabalho, do teu ramo de atividade, da tua vida profissional, enfim, dos teus projetos, daquilo que Deus colocou na tua mão. Então, pense que você vai receber algo da parte de Deus nesta noite, que não vai fazer com que você, meu querido irmão e irmã, venha acumular riquezas na terra, porque isso não é prosperidade de acordo com o conceito bíblico. Que vai fazer com que você venha acumular bens na terra, porque este não é o conceito bíblico de prosperidade. Mas o que você vai receber nesta noite é algo que vai suprir cada uma das tuas necessidades, não importa elas quais sejam. Amém? Nós vamos agora então falar a respeito de gratidão. A unção da gratidão traz a bênção da prosperidade. Eu quero ler um versículo com os irmãos, que está em Marcos capítulo 14, verso 3. Marcos capítulo 14, versículo 3 diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito caro. É interessante porque a Bíblia entra neste detalhe. Poderia ter falado um vidro de perfume, mas não é apenas um vidro de perfume, é um vidro de perfume muito caro, ou de muito valor. Feito do quê? De nardo puro. A unção que você vai receber nesta noite, a ministração que você vai receber, a unção, a ministração de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Marcos capítulo 14, verso 3. Nós vamos agora fazermos a leitura em Lucas capítulo 7, versos 36 ao 47. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Casa de Simão. Lemos lá em Marcos 14. Verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor.
um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Amém, irmãos? Nós lemos aí 2 textos, né, que falam a respeito deste momento de Jesus na casa de Simão, onde uma mulher, diz a palavra de Deus, vem com um vidro de perfume muito caro, um vidro de nardo puro, diz a palavra de Deus, e unge ao Senhor Jesus com aquele perfume. É uma mulher anônima, a palavra de Deus não fala, né, o seu nome, não diz exatamente de quem se trata. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos da palavra de Deus, sugerem que esta mulher fosse Maria Madalena, de quem Jesus havia anteriormente expulsado 7 demônios. Nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia Sagrada não traz isso de forma explícita. Mas o que nós sabemos a respeito desta mulher, seja ela quem for, era uma mulher que tinha grande gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Grande gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Deus, né, no Evangelho de Lucas, vai relatar esta mulher como sendo uma mulher pecadora. Também a palavra do Senhor não entra em detalhes a respeito disto, tá? Mas isto provocou uma reação em Simão, o anfitrião, aquele que havia convidado Jesus para jantar. Quando ele vê aquela mulher aos pés de Jesus, né, olhando os pés do Senhor, lavando os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, ungindo com aquele perfume de nardo muito caro, aquele homem no seu coração, ele diz o seguinte: se este aí fosse realmente profeta, como ele diz que é, ele saberia quem é aquela que está ali tocando e não permitiria, porque ela é uma pecadora. E Jesus, que sonda e conhece os corações de todos nós, Jesus conheceu o coração daquele homem e disse: Simão, eu quero lhe fazer uma pergunta. E ele disse: dize a mestre. E Jesus falou: um credor tinha 2 pessoas que lhe deviam. Um lhe devia 50 denários, outro devia 500. O que devia 500 não tinha condições de pagar. O que devia 50 também não tinha condições. E este credor acabou perdoando os 2. Quem você acha que vai amar mais ao credor que lhe deu o perdão? E ele disse: mestre, eu tenho para mim que é aquele a quem foi perdoada a maior dívida. E Jesus falou: você respondeu de forma correta. E aí ele se vira, Jesus se vira, se volta para a mulher e diz: você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa como seu hóspede, como seu convidado, mas você não me ofereceu água para lavar os pés, você não me beijou a face, você não me ungiu a cabeça, tudo aquilo que um anfitrião deveria fazer a um hóspede, a um convidado, você não fez. Mas esta mulher, desde o momento em que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés, ela não para de enxugar os meus pés com o seu cabelo, ela não para de me ungir com este perfume caro que ela se dispôs. E você sabe por quê, Simão? Porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Por isso que ela me ama mais. Amém, irmãos? Isso é coisa tremenda, irmãos. Isso é coisa tremenda, porque aquela mulher, independente de quem fosse, se era Maria Madalena de fato ou se não era, era alguém que já tinha em algum momento tido algum contato com Jesus e tinha recebido algo grande da parte do Senhor Jesus, e principalmente o perdão dos seus pecados.
Porque, infelizmente, irmãos, a sociedade, de uma forma geral, não só daquela época, mas de todos os tempos, e vai ser assim até o final, ela coloca um rótulo na pessoa, por conta do seu passado. Muitas vezes Jesus já fez a obra, Jesus já transformou, Jesus já curou, já libertou, é uma nova vida, é uma nova criatura, mas para aqueles que conheceram lá no passado, ainda fica o rótulo daquilo que ele foi, daquilo que ela foi lá no passado. Certamente esta mulher, e mais uma vez eu digo, independente de quem ela seja, foi alguém que teve um encontro com o Senhor e foi transformada pelo Senhor. Ela já não estava mais ali aos pés do Senhor Jesus como uma pecadora, como uma prostituta talvez que ela fosse, mas ela estava ali com o seu coração cheio de gratidão, e por conta da sua gratidão, o Senhor permitiu que ela pudesse, acumular o suficiente para comprar um perfume caro, para poder honrar ao Senhor Jesus, dentro do seu coração e nas suas condições, à altura daquilo que ela havia recebido. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E a gratidão, no caso desta mulher aqui, não é este ato, dela vir e se ajoelhar e enxugar, molhar os pés do Senhor Jesus, lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, ungir com aquele perfume caro. Não, aquilo ali era apenas a expressão da gratidão, porque a gratidão é coisa que está dentro do coração. Aquela mulher já era grata ao Senhor, antes dela chegar ali na casa de Simão. Amém, igreja? Você entende isso? Aquela mulher era grata ao Senhor desde o momento em que ela recebeu a bênção da parte do Senhor, seja a libertação, seja o perdão dos seus pecados. Aquela mulher já era grata. Talvez aquela mulher, do momento em que ela recebeu, ela levou um tempo até que ela pudesse ter condições de expressar a sua gratidão, mas a gratidão já estava dentro do seu coração. Independente, meu querido irmão e irmã, da forma como você vai expressar esta gratidão, se você tem condições, eu não sei o que é que você tem no teu coração, para expressar a tua gratidão, mas que o teu coração já seja grato por tudo aquilo que o Senhor lhe fez. Amém, irmãos? Alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Eu escrevi algo aqui que eu quero ler para você. Gratidão, a definição de gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida e querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Gratidão é o reconhecimento por saber que alguém lhe fez algo bom. E aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. A gratidão do coração daquela mulher permitiu que ela prosperasse a ponto de pegar um frasco de um perfume caro de nardo puro para ungir a Jesus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Amém? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Aquela mulher, para fazer aquilo que ela fez, primeiro ela teve que ter condições. E o próprio Senhor abençoou para que ela pudesse ter as condições necessárias. E quando nós agimos com gratidão, irmãos, isto move o coração de Deus. Viu? Você pode ter certeza disso. Quando você age com gratidão, gratidão para com as pessoas, gratidão, enfim, sobretudo para com Deus. Toda gratidão, ela abre portas, toda gratidão, ela é uma chave, toda gratidão, ela move o coração de Deus. E nós poderíamos buscar dentro da palavra de Deus, e certamente, nós iríamos encontrar, de Gênesis a Apocalipse, N exemplos
de pessoas que foram gratas a Deus e que foram abençoadas e que receberam da parte de Deus, né, algo especial para a sua vida. Mas quando eu preparava esta palavra para compartilhar com a igreja hoje, me veio o exemplo maior que temos em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, do Senhor Jesus. Né? Quando você estuda os evangelhos, você vai ver que por várias ocasiões Jesus ele foi grato a Deus. E eu separei aqui dois momentos, duas situações, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, falando a respeito de gratidão, como bênção da prosperidade. Me veio ao coração um momento de Jesus sendo grato ao Pai, que está em Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus 14, 19, certamente você já vai se situar dentro deste texto. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu. O que diz o texto? Deu graças e partiu os pães. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e Jesus foi grato a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes. Em seguida entregou aos discípulos e estes à multidão. Os irmãos conhecem esta passagem bíblica. Ela fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquele momento em que Jesus estava num lugar afastado da cidade, uma grande multidão estava ali, ouvindo os ensinamentos do Senhor a respeito do reino dos céus. De repente, alguns dos discípulos ou alguém deles chega em Jesus e diz: Senhor, despede a multidão, porque nós estamos longe da cidade, o dia já começa a declinar, e esse povo aqui distante vai ficar com fome, nós não temos o que dar para eles comer. E Jesus disse: não é necessário despedir a multidão, vocês podem alimentá-los. Senhor, mas alimentá-los com o quê? Quanto que nós precisaríamos aqui de pão, quanto nós precisaríamos de dinheiro para comprar esses pães, para poder sustentar e alimentar essa multidão? Mas não tem nada. Tem um menino que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aí a palavra de Deus diz que Jesus manda trazer até ele, aqueles pães e aqueles peixes, e então nós entramos no verso de número 19. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, foi grato a Deus, e partiu os pães. Grato a Deus por apenas 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Mas nós sabemos qual foi o resultado disso. O resultado foi aquilo que diz a palavra, que todos comeram fartamente, todos. E o texto sagrado, ele é claro em dizer, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nos faz pensar numa multidão para lá de 10 mil pessoas. Amém, irmãos? Para mais de 10 mil pessoas. Com apenas 5 pães e 2 peixes. Isso então me veio ao coração, o que eu quero passar para você, no santo e glorioso nome de Jesus. Viu? Na tua casa, no teu trabalho, com o teu salário, na tua despensa, não importa qual seja a tua condição, não importa o que você tenha e não importa qual seja a sua necessidade, seja grato a Deus. Por quê, pastor? Pela razão que nós vimos neste texto, e eu coloquei aqui e quero compartilhar isso com você. Gratidão gera multiplicação. Amém? Gratidão gera multiplicação. Enquanto a murmuração abre portas para o ladrão roubar, matar e destruir, a gratidão, ela traz multiplicação. Eu espero em Deus que eu não esteja falando com ninguém aqui nesta condição. Nem aqui, nem para você que está na live. Mas se houver alguém nesta condição que eu vou dizer agora, é para você aprender, para nunca mais você agir desta forma.
Tem pessoas que, infelizmente, amaldiçoam a própria vida. Tem pessoas que amaldiçoam o próprio trabalho. Tem pessoas que amaldiçoam o próprio salário. Pega o salário e olha para aquele valor, sabe dos seus compromissos financeiros, diz: o que eu vou fazer com essa mixaria? Essa mixaria não vai dar para nada, essa merreca não vai dar para nada. O Senhor tinha 5 pães e 2 peixes, ele diz: Pai, te dou graças. É apenas 5 pães e 2 peixes, mas eu te dou graças. Senhor, este salário de repente não é tudo aquilo que de fato eu necessitava, mas eu te dou graças, eu te louvo, porque a gratidão gera multiplicação. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então, a partir de hoje, meu querido irmão e irmã, seja grato a Deus pelo pouco que chegar na tua mão. E a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém? Jesus fez este grande feito, mas antes disso, Jesus pegou aquilo e foi grato a Deus. Um segundo momento na vida de Jesus, que Jesus é grato a Deus, tem outros momentos, mas eu separei 2 aqui, dentro do nosso assunto. Eu quero ler com você João capítulo 11, versos 40 e 41. João capítulo 11, versículo 40, você também vai se situar certamente rapidamente nesse texto. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer verá a glória de Deus? Este versículo, volta para nós aí, 40. Este versículo Jesus dirigiu ele para quem? Para Marta. Diante de uma situação em que o seu irmão, o irmão de Marta, Lázaro, fazia 4 dias que estava na sepultura. As irmãs Marta e Maria haviam mandado chamar Jesus, quando Lázaro ainda estava doente. Jesus fica mais alguns dias ali no local onde ele estava. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já havia morrido e estava sepultado há 4 dias. E Jesus diz: o teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus fala: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se creres, disse o Senhor, verás a glória de Deus. E aí o Senhor Jesus manda tirar a pedra da sepultura onde Lázaro estava. Vamos para o verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Amém, irmãos? Pai, eu te agradeço. Jesus foi grato a Deus, porque ele sabia que as suas orações foram ouvidas, foram respondidas. E o final disso, o desfecho disso, todos nós sabemos. O Senhor dá ordem para Lázaro, e Lázaro sai para fora. Lázaro ressuscita depois de 4 dias. Mas antes do Senhor operar a ressurreição, ele olhou para cima e ele agradeceu ao Pai. E o que é que me veio ao coração que eu compartilho com você agora? Falamos primeiramente que gratidão gera multiplicação e gratidão gera ressurreição. Quem sabe talvez na vida de alguém aqui, sonhos, projetos já tenham sido enterrados, já está sepultado porque você acha que não vai dar, ou porque você já tentou e não deu. Quem sabe talvez naquele momento o teu coração não estava alinhado realmente. Quem sabe talvez aquele não fosse o tempo, quem sabe talvez aquele não fosse o momento. Mas agora você está ouvindo a palavra de Deus, e agora você está entendendo a respeito da gratidão, e agora você está aprendendo que gratidão, ela gera multiplicação, e gratidão, ela gera ressurreição. Tem alguma coisa na tua vida? Tem algum projeto? Algum projeto pessoal, algum projeto profissional, algum projeto ministerial, algum projeto espiritual que você falou para mim: chega, acabou, não dá mais? Não. Se o teu coração for um coração agradecido a Deus, o Senhor vai ressuscitar sonhos, o Senhor vai levantar projetos.
Amém, irmãos? O Senhor vai levantar vidas, o Senhor vai levantar ministério, o Senhor vai levantar tudo aquilo que Ele tem para você, quando verdadeiramente você souber usar a chave da gratidão a Deus. Eu quero encerrar esta palavra, até porque a hora passa muito rápido, né? E nós precisamos fazer a ministração. Eu quero encerrar esta palavra lendo 2 versículos do Salmo 100. Salmo 100, versículo 4 e 5, e nós encerramos. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dê-lhe em graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deem graças ao Senhor. Volta o verso 4 para nós. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dê-lhe em graças e bendiga o seu nome. Coloque-se de pé no teu lugar. Você vai nesta noite, meu querido irmão e irmã, receber a unção com nardo, aquele perfume caríssimo que aquela mulher usou para ungir Jesus. Sempre lembrando, querido irmão e irmã, que a unção ela é um ato profético. Amém? Não é o nardo que vai fazer a diferença na tua vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é a tua fé em Deus. É você, absorver aquilo que você ouviu aqui nesta noite e agir de acordo com aquilo que você aprendeu nesta noite. Ter um coração grato ao Senhor nosso Deus em toda circunstância. Foi isso que nós vimos na palavra do Senhor. Vamos finalizar lendo novamente 1 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças. Vamos ler juntos, irmãos, todos? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Amém? Deem graças em todas as circunstâncias. É isso que você ouviu, é isso que você aprendeu, que vai fazer a diferença na tua vida, que vai mudar a chave, que vai fazer com que a multiplicação aconteça, com que a ressurreição aconteça, com que a restauração aconteça, com que as bênçãos de Deus aconteçam na tua vida.